De volta com o programa Boa Vontade Entrevista. De que forma as mudanças climáticas estão alterando a rotina do ser humano e que horizontes a ciência aponta para a nossa vida na Terra? Veja na continuação da entrevista com o renomado cientista brasileiro, Dr. Carlos Nobre. A ciência hoje tem debatido muito a teoria da complexidade, a questão do pensamento sistêmico. E dentro de uma visão sistêmica, a gente sabe que tudo está interligado, inclusive na questão climática. Se há uma agressão, ela vai interferir seguramente em outra área ou num segmento da agricultura, por exemplo, como o senhor dizia. Isso hoje também é bastante considerado na questão climática. A visão moderna da ciência climática ou da ciência ambiental, ambiente do nosso planeta, olhando o nosso planeta como um todo, é também uma visão de sistemas, ou uma visão sistêmica. Inclusive, nos últimos 20, 25 anos, surgiu um novo ramo da ciência, que é chamado ciência do sistema terrestre, ou do sistema Terra. É uma ciência que procura entender todos os componentes naturais, físicos, químicos, biológicos do planeta Terra, e o papel da nossa espécie, Homo sapiens, dentro desse sistema, como um fator que perturba o sistema, por exemplo, lançando gases na atmosfera, e esses gases, a atmosfera não consegue se livrar deles, eles acumulam os gases de efeito estufa, e também como o ambiente do planeta Terra afeta a nossa qualidade de vida, nossa possibilidade de sobrevivência a longo prazo, e como afeta a vida no planeta. Assim, essa visão moderna é olhar o planeta Terra como um sistema de vários componentes, são muitos componentes. Oceanos, atmosfera, vegetação, continentes, zonas costeiras, os ciclos que mantêm a vida no planeta, chamados ciclos biogeoquímicos, bio porque é vida, geo porque é o planeta Terra, químicos porque ele tem a ver com reações químicas, por exemplo, o ciclo do carbono, o próprio ciclo da água. Então, essa visão, ela procura entender de forma global, de forma total, profunda, como cada um desses componentes interage com os demais e para onde o nosso planeta caminha, qual é a trajetória futura desse sistema complexo, desse todo que é o planeta Terra, com a sua parte de vida, com a sua parte dos elementos físicos, da água, dos ciclos naturais, da energia solar, e o homem, Homo sapiens, centralmente como a única espécie, isso é importante mencionar, que teve a capacidade de, no curtíssimo intervalo de tempo, numa escala geológica, o nosso planeta Terra tem uma idade muito antiga, 4,6 a 4,7 bilhões de anos, mas em 200 anos, uma espécie viva, nós, Homo sapiens, alteramos o ambiente global. Foi a primeira espécie a mostrar a capacidade, num curtíssimo espaço de tempo, de alterar a biosfera, alterar o nosso espaço de vida. Talvez até com o interesse de dominar os fenômenos naturais e acabaram por agredir um pouco também, né? Há tempos, no século XIX e até boa parte do século XX, havia uma presunção nossa, humana, de que nós teríamos controle sobre tudo. Nós sempre acharíamos uma solução para qualquer problema que a nossa atividade pudesse gerar. Felizmente, essa visão, olhando a Terra como um todo, essa visão sistêmica, ela é muito poderosa porque ela torna o ser humano mais humilde. Ele é um elemento nessa máquina planetária muito complexa e ele então agora consegue se entender dentro desse sistema terrestre e percebe que ele pode ser sim um fator perturbador dos ciclos naturais, da vida, e isso coloca alguns limites ao que o homem pode conseguir fazer. Tá certo. Então, Carlos Nobre, para finalizar, a pessoa, o indivíduo, tem como fazer algo ou somente as providências macros serão suficientes para equilibrar essa questão climática? O equilíbrio
climático que se possa buscar, quer dizer, o clima já está muito desequilibrado, mas um mínimo de mudança climática que a Convenção dos países da ONU estabelece não deixar a temperatura ultrapassar 2 graus de aquecimento, quer dizer, mais 1 grau, ele só vai ocorrer com uma enorme vontade dos indivíduos. Não há como, não é uma solução que virá de cima para baixo, não é uma solução nem mesmo que virá simplesmente assinando acordos, os mais bem intencionados que sejam. Os acordos são mecanismos que procuram estabelecer que ninguém perca demais e que ninguém ganhe demais, equilíbrios, mecanismos de equilíbrio entre perdas e ganhos nessa busca dessa nova trajetória para o planeta Terra. Mas a mudança de comportamento, a transformação do que nós consideramos qualidade de vida, do que nós julgamos importante para viver bem, com dignidade, isso é uma transformação interior. Ela vai muito na direção da psicologia do consumo. Quer dizer, esse mundo futuro sustentável a longo prazo para nós e para toda a vida do planeta não pode ser um mundo consumista. Nós temos que consumir responsavelmente, consumir para as nossas necessidades, para a nossa felicidade, mas sem o consumismo, sem o excesso que gera uma poluição total, inclusive os gases de efeito estufa, para o planeta de difícil trato. Então nós temos que ter responsabilidade no consumo e é a nossa força como cidadãos do planeta de mudar. Nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que entender que os recursos são finitos e que nós temos que reciclar e reusar tudo. Uma coisa que os antepassados, até algumas gerações atrás, tinham uma noção bem mais estabelecida, tudo durava mais. Depois nós entramos numa tendência muito consumista de descarte de tudo. Nós temos que reusar principalmente os recursos naturais do planeta, a água, os materiais, energia, usar as fontes renováveis, essas são inesgotáveis, o sol, os ventos. Então tem uma grande transformação e isso passa também por uma transformação do sistema educacional mundial. Nós temos que ter uma educação para a sustentabilidade e, em última análise, passa por uma grande mudança de valores, uma sociedade menos materialista, menos materializada, em que bens que vão representar, por exemplo, mercados de trabalho importantes no futuro, são os bens intangíveis, são bens que não são materiais, e são bens do intelecto, são bens da criatividade humana, artes certamente terão um papel muito maior, com o envelhecimento da população, o cuidado com o idoso, o cuidado com a saúde vai ocupar uma grande parte da força de trabalho. Então, nós temos que nos transformar em uma sociedade, por 200 anos, pela energia barata que os combustíveis fósseis propiciaram, uma sociedade global extremamente materializada, para uma sociedade que os valores e os empregos vão estar muito mais na força do intelecto. Tá certo. Dr. Carlos Nobre, eu quero agradecer pela sua entrevista. Foi uma aula sobre mudanças climáticas, sobre questões ecológicas e você em casa com certeza ganhou muito em acompanhar aqui esse, vamos chamar mesmo de aula que o senhor acabou de nos dar. Quero agradecer, conversamos com o Dr. Carlos Afonso Nóbrega, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado e sucesso nos seus projetos aí pelo Brasil afora e pelo mundo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui. Hoje com esse alerta sobre o nosso papel na conservação dessa morada coletiva, o planeta Terra. Ensino radialista e jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade. Educar, preservar, sobreviver. Humanamente, também somos natureza. Obrigado por sua atenção e até o próximo programa.